Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de leitura do PABOC, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje é um dia especial, porque estaremos adentrando numa nova era bíblica. Não é isso mesmo? Então nós lembramos que estamos seguindo, né? Não tiramos essa ordem cronológica da nossa cabeça, mas estamos seguindo essa obra maravilhosa aqui, ó, que é a Bíblia de Estudo Cronológico e Aplicação Pessoal, tá certo? Da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E eles fazem uma divisão de toda a história, né, da Palavra de Deus em eras. Então nós já estudamos, já lemos, né, melhor dizendo, algumas eras. Já lemos a Era Começos, que foi a primeira era. A segunda era foi a Era Família Escondida, ou melhor, a família escolhida. A terceira era foi o nascimento de Israel. A quarta era foi a posse da terra. Né? A quinta era, a que nós terminamos o nosso último dia, era a monarquia unida. E agora nós vamos iniciar o período da nação fragmentada. Né? Ou seja, quando o reino de Israel ele é ali dividido. Então nós vamos conhecer todo o contexto histórico disso, lembrando que essa ordem cronológica ela nos ajuda a ver a história, né? A história da redenção de Deus como uma grande linha do tempo. Então isso esclarece de uma forma muito especial o nosso entendimento da Bíblia. E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, ajude a gente para que essa mensagem, para que esse trabalho de leitura da Bíblia, ele possa alcançar mais e mais pessoas. Lembrando, você não precisa começar necessariamente numa data. Né? Nós vamos disponibilizar aqui aproximadamente 360 vídeos, que você pode começar em qualquer momento do ano, em qualquer momento da sua vida. Basta apenas você seguir ali a ordem dos vídeos, o dia 1, o dia 2, o dia 3, e assim certamente você vai ter um grande entendimento da palavra do Senhor. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Nós também vamos deixar na descrição aqui o link do nosso grupo do WhatsApp, onde nós colocamos ali os links, tá, dos vídeos, o link da playlist com todos os vídeos aqui da nossa série. Então, não deixe de participar com a gente, tá bom? E vamos a cada dia nos aprofundando nas riquezas da palavra de Deus, tá bom? Então, vamos continuar. E hoje, lembrando que vamos dar início a uma nova era bíblica, a era da nação fragmentada. Tá bom? Então, vem com a gente nessa leitura e vamos juntos aprender cada dia mais sobre a palavra de Deus. Então, nós vamos agora orar, vamos pedir a Deus uma bênção. Na leitura da palavra de hoje, eu te peço que você feche os olhos e me acompanhe nessa oração. Senhor nosso Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor sonde a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor possa contemplar ali a nossa pequenez, a nossa imperfeição, mas também, Senhor, que o Senhor contemple o desejo do nosso coração em aprendermos mais a Tua palavra, porque estamos sedentos, ó Deus. E mais uma era bíblica que nós vamos adentrar, que o Senhor abra o nosso entendimento, que possamos conhecer os mistérios da Tua palavra. Segura em nossas mãos, Senhor, nos ajuda. Nós oramos assim, pedindo a bênção do Senhor, que Teu Espírito Santo ilumine o nosso caminhar nessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos fazer a leitura dos seguintes textos. Né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, dos versos de 1 a 20. E como nós estamos na ordem cronológica, né, nós vamos procurar as passagens correlatas. Então, depois a gente vai para o segundo livro das Crônicas, capítulo 10, do verso 1 ao 19. Depois vamos voltar para primeiro Reis, capítulo 12, dos versos 21 a 24. Depois vamos voltar para segundo Crônicas, capítulo 11, dos versos 1 a 4. Vamos voltar para primeiro Reis 12, lendo agora do 25 ao 33. E depois, por fim, nosso último trecho de hoje, segundo livro das Crônicas, capítulo 11, dos versos 5 ao 7. E eu quero lembrar para você também que no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, nós disponibilizamos também o nosso planner de leitura. Tá? Então nós temos ali todos os dias com todas as passagens que nós lemos em cada dia. Então isso te ajuda, né, a você acompanhar ali a nossa leitura. Então vamos seguir aqui, acompanhe a gente com a nossa Bíblia. Lembramos que essa Bíblia aqui, ela segue a versão
Almeida Revista e Corrigida. Então, se você tiver com uma versão aí diferente, não há problema nenhum, mas é só para que você possa saber qual é a nossa referência aqui, tá bom? Então, vamos para a nossa leitura. O primeiro trecho que nós vamos ler hoje é primeiro livro dos Reis, capítulo 12, dos versos 1 a 10. Tá? Leiamos. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai, no caso Salomão, agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo desse povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a esse povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque essa revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras, e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir de Jerusalém. Assim, se desligaram os israelitas da casa de Davi até ao dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Que texto difícil, né, irmãos? Que texto difícil, né? Então, é muito importante essa questão do conselho, né? Então, a sabedoria que havia ali na vida de Salomão, por ora, faltou ali a vida de Roboão, né? Mas também é importante nós atentarmos, né, que a expressão que ele usa ali no verso 15
que ele diz o seguinte: porque essa revolta vinha do Senhor. Então havia um projeto de Deus naquilo ali, né? Havia o dedo de Deus naquilo ali, porque Deus ele tem o controle da história, tá? Então é importante isso, nós entendermos. Então, às vezes a situação está difícil, às vezes não sai como nós planejamos, às vezes parece que perdemos o controle, às vezes perdemos mesmo, mas Deus ele continua no controle, né? Deus ele continua no controle da história. E isso é muito importante para nós, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso segundo trecho de hoje, que é segundo o livro das Crônicas, capítulo 10, dos versos 1 até o verso 19. Então acompanhe com a gente a leitura aí. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazer rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Roboão, filho de Nebate, como estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. Teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falarem boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre vós jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo, e todo o povo a Roboão. No terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim o terceiro dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança nos filhos de Jessé. Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim, todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha os cargos dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então, o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Meus irmãos, então, esse ponto, tá, da palavra de Deus, né, a consideração que eu ainda queria fazer é sobre o conselho dos anciãos para Roboão, né, o filho de Salomão. O conselho dele é o seguinte: olha só, seja servo do povo. Você é rei, você tem tudo à sua disposição, você tem exército, você tem servos, você tem soldados, né? Você tem primazia de impostos, de colheitas, mas sirva o povo, seja servo, para que o povo te sirva. Então, isso é muito importante nós entendermos,
Porque Jesus ele nos deu esse exemplo de sermos servos. Porque ele deu o exemplo para sermos servos. Jesus foi o maior, melhor servo. Então, por isso, ele é o nosso exemplo. Então, nós servimos a ele por profunda gratidão e porque ele nos deu exemplo. Então, hoje vivemos num mundo em que as pessoas querem ser servidas. As pessoas não querem servir, elas querem ser servidas. Dentro das denominações, dentro de congregações, há líderes que querem ser servidos, mas não querem servir. E não só líderes, mas há membros de igreja, ovelhas, né? Pessoas que não têm cargos, mas que querem ser servidos, mas não querem servir. Então, isso é muito importante. Então, o segredo do sucesso do reinado de Roboão era servir. E é isso que somos, servos. É isso que Deus requer de nós, que nós sejamos servos, primeiro dele e também uns dos outros. Não adianta eu servir só a Deus e não servir ao meu irmão, ao meu próximo, né? Não só servir aos membros da minha denominação, mas servir aqueles que são imagem e semelhança de Deus. Mas esse conselho, Robão, ele desprezou completamente, né? Desprezou completamente. E aí nós vimos o resultado disso. Ele não quis servir. Ele quis ser servido, ele quis impor ordens, né? Ele quis impor compromissos, ele quis impor ativismo na vida das pessoas. Ele não quis servir. Então vamos para o nosso terceiro trecho de hoje. Acompanha comigo o primeiro livro dos Reis, tá? Então vamos voltar para o primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Lembrando que, por ser uma leitura em ordem cronológica, então nós vemos as passagens correlatas, né? Então nós vemos todas as passagens referentes a esse evento. Então estamos caminhando na linha do tempo, estamos avançando no tempo na nossa leitura. Então, nosso próximo trecho é o primeiro livro dos Reis, capítulo 12, tá? E agora dos versos 21 até o verso 24. Tá bom? Então vamos ler. Depois de tudo isso, vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá, né? Porque só a galera de Judá, né, ficou com ele ali, tá? E a galera ali, uma galera de Benjamim, da tribo de Benjamim, 180 mil escolhidos destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então, olha só, abri um parênteses aqui. Então, quando ele volta, né, quando Roboão volta para Jerusalém, tá? Então o que ele faz? Ele arruma um exército para quê? Para poder ir lutar contra os seus irmãos, para restituir o seu reino. Tá? Verso 22. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Vamos para o quarto trecho, que é um texto correlato, segundo livro das Crônicas, capítulo 11, tá? Do verso 1 ao verso 4. Segundo livro das Crônicas, 11, do 1 ao 4. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180 mil escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Então, o cara está cego de ódio. E aí o que ele faz? Assim que ele chega em Jerusalém, ele quer juntar o exército para ir lutar contra os seus próprios irmãos, contra o seu próprio povo. Então, se ele, se ele tivesse ouvido um conselho dos anciãos, não é isso? Em servir, mas nós, muitas das vezes,
não queremos servir, queremos ser servidos. Né? A gente quer receber, mas não quer dar. Isso é muito lamentável na vida de um servo, de um discípulo de Jesus. Então, olha o resultado. Primeiro, a divisão do reino. Tá? E depois haveria uma carnificina. Uma carnificina. Uma guerra do mesmo povo. Irmãos, né, do mesmo povo. Então vamos seguir aqui com a nossa leitura, o nosso próximo trecho, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, agora dos versos 25 ao 33. Tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versos 25 ao 33. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora o reino tornará a casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Veis aqui os seus deuses, ó Israel, que te fizeram subir na terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês. Que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando o incenso. Então, olha só onde esse camarada foi parar. Olha só, na idolatria. Ele foi parar na idolatria. E o grande perigo ainda não é só ele ir parar na idolatria, mas é ele carregar com ele muitas pessoas para a idolatria. Por fim, o último trecho que nós vamos ler, segundo livro das Crônicas, capítulo 11, dos versos 5 ao 7. Então, segundo livro das Crônicas, capítulo 11, dos versos 5 ao 7. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Bet-zur, e a Socó, e a Adulão. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui nós terminamos a nossa leitura de hoje, tá? E é muito importante, eu te peço que você deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Qual versículo, qual trecho que mais te impactou ali na leitura de hoje? Né? Qual o aprendizado, qual a reflexão que você pode colaborar aqui com toda a nossa comunidade para que nós possamos crescer junto na palavra? Esse é o intuito desse projeto, para que nós possamos caminhar juntos, aprender juntos, um com os outros. Então, o seu comentário ele é muito importante. Né? Aquilo que o Espírito Santo te fez alcançar. Compartilhe isso com a gente. Isso é maravilhoso, poder desfrutar desse aprendizado, dessa troca de aprendizado, dessa troca de ensino. Né? Então, eu aprendo e eu também compartilho aquilo que o Senhor ele tem colocado no meu coração. Da mesma forma, né? Da mesma forma que eu também, que você e cada um de nós possamos contribuir para que esse projeto seja um lugar de muito aprendizado. Tá bom? E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe o Plaboc, venha fazer parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, para que você possa receber ali materiais exclusivos, para que você possa receber ali o seu planejamento de leitura, e assim nós possamos juntos crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Tá certo? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito e por mais um dia de leitura da tua palavra.
Como é bom, Senhor, aprender, sermos edificados na leitura da tua palavra, meditar nos seus conselhos. Nós assim oramos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Nós pedimos que o Senhor cuide dos meus irmãos, que também estão conosco nesse projeto, aqueles que ainda virão, mas que eles também possam também crescer, possam praticar a palavra de Deus. E assim nós possamos a cada dia sermos edificados em Cristo. Oramos assim gratos por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, sua saúde, o seu casamento, sua congregação, seu ministério, tá bom? É um prazer poder estar aqui com os irmãos em mais essa inauguração da era bíblica da nação fragmentada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A paz do Senhor Jesus.